Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Neste domingo, 17º domingo do tempo comum, o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. E hoje o Senhor nos coloca a proposição para refletirmos sobre 3 parábolas do seu reino. Primeiro a parábola do tesouro escondido, depois a parábola da pérola preciosa e por fim a parábola da rede lançada ao mar. A parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, elas possuem um sentido bastante semelhante, que é um convite para compreendermos o que dá um valor verdadeiro à vida e fazer com que a nossa vida seja entregue àquilo que realmente possui um valor de fato. Por isso que este homem que encontra o tesouro escondido no campo, este homem que encontra uma pérola mais preciosa do que todas as outras, ambos vendem tudo o que possuem para ficar com aquele bem maior que eles encontram. Eles não têm medo de deixar tudo para possuir algo que possuía mais valor do que qualquer outras coisas que eles viessem a possuir. Eles conseguem olhar para aquele tesouro escondido no campo, para aquela pérola preciosa e compreender que eles não poderiam ter nada mais precioso do que aquilo em suas vidas, e por causa disso não pensam duas vezes e investem toda a sua vida naquele dom precioso, naquele bem supremo que eles conseguem encontrar. E com isso o Senhor nos convida a entender que o seu reino é aquele dom mais precioso, e às vezes nós gastamos a nossa vida, o nosso tempo em tantas coisas que são muitas vezes fúteis, muitas vezes desnecessárias, e não investimos a nossa vida naquilo que é mais importante, que é o reino de Deus. Buscamos tantas coisas, gastamos tempos com tantas coisas e não gastamos o nosso tempo em estar com Deus, em fazer o bem, em frutificar para o reino dos céus. Por isso que o Senhor propõe essa terceira parábola, que é a da rede lançada ao mar, que fala que depois que esta rede vem com os peixes para a margem, então o pescador começa a separar ali os peixes bons dos ruins e jogar fora aqueles peixes que ele considera que não prestam e recolher os peixes que ele considera que são bons, porque é assim que deveria, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina no seu Evangelho, acontecer no reino dos céus. Digo, deverá acontecer no reino dos céus. Então, aquelas pessoas que investiram a sua vida no reino de Deus, em viver de acordo com o Evangelho, em ser perseverantes, em tentar fazer com que a sua vida frutificasse de acordo com tudo aquilo que o Senhor nos ensina, serão como esses bons peixes que o Senhor vai recolher para o seu reino, enquanto que aqueles que não viveram desta forma, que desprezaram o seu reino, a sua palavra, os seus ensinamentos, poderão ser colocados de lado em seu reino e não herdar o reino dos céus. E aí nós deveríamos nos perguntar: em que lugar nós nos encontramos? Quais são as nossas escolhas? Em que nós temos posto e investido a nossa vida? É preciso muita maturidade, é verdade, e firmeza de decisão. É preciso ter um propósito realmente firme para assumirmos o reino de Deus em nossas vidas e sermos como aquelas duas pessoas das duas primeiras parábolas que decidiram com firmeza deixar tudo para acolher aquilo que era mais precioso. Que tipo de peixe, vamos dizer assim, para falar a mesma linguagem da parábola, a que nós nos assemelhamos? Aquele bom que será recolhido? Será que nós nos entendemos assim enquanto pessoas, como fazedores da vontade de Deus? Ou quão distante ainda nós nos encontramos de fazer essa sua vontade, viver esses valores e colocar a nossa vida a serviço do reino dos céus?
Peçamos a Deus que, pela força do seu Espírito Santo, sejamos iluminados para refletir, compreender e também, muito importante, encontrar-nos num caminho de conversão para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Que Deus nos abençoe.